Amados, prediletos ouvintes de todo o Brasil e toda a terra, recebam a gloriosa e poderosa paz de nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo. Quem vos cumprimenta é seu irmão em Cristo, seu irmão Emerson Nunes. Hoje vai dar a continuação da pregação, a parte 2, sobre o adultério e prostituição espiritual, que tem contaminado muitos crentes por falta de ler a Bíblia e ter uma comunhão com Deus, em oração e jejum e a leitura da palavra para adquirir o discernimento de Deus, do teu Espírito Santo, para discernir o santo do profano. O Espírito Santo que vai continuar falando acerca das revelações e visões falsas. Lembrando, meus irmãos e minhas irmãs, que o irmão Emerson Nunes, glória a Deus, ele crê nas visões, crê nas revelações, crê no poder do Espírito Santo, nos milagres. Mas nós devemos ter respaldo bíblico com as visões e revelações. Eu creio na visão de Deus com respaldo na palavra, como está escrito em Número 12:6. Se houver profeta entre vós, em visões e profecia falarei com meu povo. A Bíblia também diz em Amós 3:7 que Deus não faria nada antes de revelar aos teus servos e profetas. E a Bíblia também diz, glória a Deus, aleluia, em Colossenses capítulo 1, verso 25, me falha a memória, que os mistérios esteve oculto em muitas gerações e veio a ser agora revelado para os santos, para os gentios. A Bíblia também diz que Paulo, lá em 2 Coríntios 12, que ele se apresenta diante da igreja para passar as visões e revelações de Deus. 1 Coríntios também, capítulo 14, verso 26, diz: tem salmos, que é adoração, louvores a Deus, tem doutrina, que é a palavra de Deus, e também tem revelação. Em Gálatas capítulo 1, verso 10, também fala que Paulo pregava por divinas revelações do Espírito Santo de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Então a Bíblia, ela tem respaldo com a palavra para nós crermos nos dons da revelação e da visão, como Deus também falou, usando o profeta Joel e o apóstolo São Pedro, no dia de Pentecoste, profetizou, acerca da revelação de Joel, o cumprimento para os últimos dias, que já deu início já nos dias dos apóstolos, com a ascensão de Jesus aos céus. Dali se deu a largada da hora do relógio final, onde a igreja tinha a missão de pregar o evangelho por todo o mundo. Glória a Deus, diz que nos últimos tempos os meus servos, a minha serva, profetizarão, terão visões e sonhos. Mas também o Espírito Santo também nos alerta em 1 João capítulo 4, que, amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, ou se não são, porque há muitos falsos profetas na terra. Então, meus irmãos, hoje o Espírito Santo, ele vai nos ensinar acerca das revelações de Deus e as revelações que não são de Deus, as revelações e visões que têm respaldo bíblico com a palavra e as falsas revelações dos espíritos enganadores que copiam o Espírito Santo com algumas práticas, mas distorcendo, onde sutilmente as seitas e as heresias têm se infiltrado dentro da igreja de Cristo, como que isso também é um cumprimento profético, por causa da apostasia, onde o abandono da fé, o abandono da sã doutrina, que o povo não suporta mais a sã doutrina e amontoa para si doutores conforme as suas próprias complucências. Então nós cremos nas visões, cremos nas revelações, nos milagres de Deus, mas com respaldo bíblico. Não sou nenhum sensacionista, creio sim, mas com respaldo com a palavra de Deus. Abra sua Bíblia, irmãos, no Evangelho de São Marcos, capítulo 13, verso 22.
o sermão profético do Senhor Jesus Cristo. São Marcos, capítulo 13, verso 22. Glórias a Deus. Que diz assim a palavra do Senhor: Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígio, para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Oremos para que Deus venha falar conosco. Senhor, Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nesse momento de oração, em nome do Teu Filho Jesus, pelo poder do Teu Espírito Santo, venha falar conosco através da Sua palavra, Senhor. Que nós diminua e o Senhor cresça. O Evangelho da palavra da verdade alcança os corações agora, libertando os que estão cativos, tirando a cegueira espiritual daqueles que estão no engano, da seita, heresia e apostasia, Senhor. Recuperando aqueles que estão enfermos espiritualmente pelo veneno da serpente. Que o soro de vida do céu, do sangue de Jesus Cristo, que purifica de todo o pecado agora, purifica a cada irmão, a cada irmã, em cada ouvinte, que venha conhecer a verdade de Deus. Porque é a palavra de Deus que nos diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu creio, meu Pai, que o Senhor Deus vai falar agora, através da minha boca, no abrir e fechar dos meus lábios, com todos os irmãos e irmãs, e ouvintes de todo o Brasil e toda a terra. Amém. Queridos e amados irmãos e irmãs e ouvintes de todo o Brasil e toda a terra, peço a atenção de todos agora à palavra do Senhor. O Senhor Deus diz na sua palavra em Abacuque 2, verso 20, que o Senhor Deus está no seu santo templo. Calem-se diante dele toda a terra. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo de Deus tem a dizer à igreja. Quem é de Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Queridos irmãos e irmãs, o texto que lemos é uma resposta do Senhor Jesus diante de uma pergunta à sua igreja, aos seus discípulos, aos seus apóstolos, no seu último sermão, diante da profecia da queda do templo de Jerusalém, diante da profecia dos sinais cataclísmicos na natureza, que compreende erupções de vulcões, furacões, terremotos, bramido de mar, a prefixidade do bramido do mar das ondas, onde os homens começarão a se desmaiar de terror, de desespero, que é um cumprimento profético. Diante desses sinais que Jesus profetizou no seu sermão profético, sermão apocalíptico e sermão da vigilância, diante desses sinais, a igreja, quando ver isso acontecer, como todas as épocas aconteceu, mas conforme o fim se aproxima, isso tem a se intensificar. Jesus tem uma palavra de esperança para os salvos. Alegrai-vos na esperança, sedes pacientes nas tribulações, perseverai na oração, porque quando verdes essas coisas acontecer, olhai para cima, erguei a vossa cabeça, que a vossa redenção está próxima. O Senhor Jesus tem uma palavra de conforto diante desses sinais cataclísmicos. E no capítulo 13, do verso 22, Jesus faz agora também uma advertência diante também dos sinais internos, porque outro texto diz: porque se multiplicar a iniquidade. O que compreende iniquidade? O pecado da idolatria, ir após outros deuses, ir após os homens, as doutrinas de demônio, onde os homens estariam focados nos cultos antropocêntricos, não voltado à palavra de Deus, porque em outro texto o Senhor Jesus também diz: porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? É uma pergunta que Jesus fez. Não, porque Jesus falou, porque ia se multiplicar a iniquidade, e o amor de muitos ia se esfriar. O amor para com o próximo, o amor para com Deus, o amor para com a sua santa palavra. Porque em outro texto o Senhor Jesus também alertou nesse sermão profético que o povo estaria movido por uma indiferença, porque seria como foi nos dias de Noé.
E o povo também estaria como foi nos dias de Ló. O pecado da sodomia, da imoralidade sexual com grande avanço, onde as abominações estariam povoando a terra, uma inversão de valores. E diante disso Deus derrama a sua ira, porque dos céus é manifesto a ira de Deus sobre a impiedade dos homens. Aleluia! Glória a Deus, glória a Jesus. Então, diante desses sinais, Jesus faz uma advertência, diante dos sinais externos, agora os sinais internos para a igreja. Porque nesse tempo, onde a igreja estaria avançando na pregação do evangelho, a apostasia ia começar a tomar conta, aonde o espírito do anticristo, o que compreende anticristo? O opositor de Cristo, que é contra o evangelho, contra a palavra e tem uma função de tentar impedir que o evangelho avance. Mas nesse mesmo sermão Jesus diz: passa os céus, passa a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O diabo teme porque ele sabe que quando esse evangelho do reino for pregado em todo mundo, aí virá o fim. Então, meus irmãos, o diabo luta. O espírito do anticristo, como ele não encarnou na terra em físico, em pessoa, como líder mundial ainda, mas o seu espírito está atuando através das heresias, dos falsos profetas, do mundo corrupto caído, das ditaduras militares, do ecumenismo, do comunismo, do derramamento de sangue, seitas, heresia, da exposição de arte de nudez, do marxista cultural. Tudo isso são um opositor de Cristo, que é contra o evangelho de Deus. E as pessoas estariam envolvidas nisso, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho. E o povo está movido por indiferença, não somente no povo externo, ímpio, porque o mundo já é do maligno, mas muitos também, dentro da casa de Deus, também estão movidos por uma indiferença. Jesus diz em outro texto: não deixai que os vossos corações se encarreguem das glutonaria e das bebedices dessa vida, porque o dia do Senhor virá como laço sobre todos os moradores da terra. Então, amada audiência de todo o Brasil e da terra, Jesus, nesse sermão, dá resposta para a sua igreja. E essa profecia, esse sermão, não é somente para aqueles dias, mas também de geração em geração. Porque Jesus diz: eu sou o mesmo ontem, hoje e serei eternamente. E o evangelho tem poder de avançar. Como diz a palavra de Deus, Deus usando Paulo: ainda que estou preso em Roma em cadeias de algema, a palavra do Senhor não está presa. Outro sinal também que compreende a volta de Jesus que está próxima é a perseguição do espírito do anticristo através da política e também das falsas doutrinas e de falsos profetas que está dentro do nosso ministério, dentro da igreja de Deus, promovendo doutrina de demônio. Porque o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns se apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Paulo profetizou dizendo que depois da sua partida surgiriam lobos, devoradores e mercenários no meio do povo de Deus. E devido à apostasia, que compreende a apostasia agora, não compreende para seitas e heresias, porque seitas e heresias já foram fundadas no erro, nunca andaram na verdade. A apostasia virá da igreja bíblica, aquela que segue a palavra, que segue os dogmas doutrinários dos 2000 anos de história da igreja e dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Alguns dentro dela começassem a apostatar. E devido à esfrieza espiritual, a arma poderosa que é contra o mal, que é a oração e jejum, é um pouco retirada da igreja. E agora o diabo ele tem livre árbitro para infiltrar na igreja. Porque devido ao avanço da pregação do evangelho, muitas seitas e heresias foram desmascaradas, foram destruídas. Agora o diabo, durante todo esse tempo, ele perseguiu a igreja, de fora para dentro, atacando, não teve êxito. Agora o segundo plano agora
agora é através da infiltração, implodir a igreja de dentro para fora, usando os prevaricadores, porque olha o que a Bíblia diz: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, ele não tem a Deus e nem tem o Filho. E se ele não tem a Deus, quem opera em seu coração é o enganador, porque é mister que se manifeste os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então, diante do poder da oração, da armadura de Deus, que pode vencer principados e potestade, a obediência, a palavra, porque é pela palavra de Deus, pela oração, que somos santificados. Isso é retirado um pouco devido ao pecado, e poucos estariam alicerçados na fé. Agora, muitos pastores que se prevaricaram, que não tem mais a presença de Deus, agora estão envolvidos pelo espírito do anticristo. E aqueles poucos que estão na igreja, alicerçados na palavra, na oração, no jejum, começa agora a ser perseguido, e aqui confirma a profecia de Jesus, que vós serão perseguidos, serão açoitados, serão injuriados por causa do meu nome. Isso acontecia também na época dos apóstolos, como acontece também nos dias de hoje também. Aleluia, glória a Deus. Então, diante desses sinais, Jesus agora dá um outro sinal, um sinal muito perigoso. A grande tática do diabo é enganar os crentes verdadeiros. E para enganar os crentes verdadeiros, ele não vai usar mais as seitas heresias que estão desmascaradas. Ele vai usar palavras persuasivas, sedutoras, para enganar os verdadeiros. Como Jesus profetizou, e aparecerão falsos Cristo. Cristo compreende unção. Aparecerão falsas unções. É aquilo que está em Apocalipse 13, verso 11. Que o falso profeta, que é a segunda besta, que já está na terra, abrindo o caminho para o anticristo, ele tem chifre como um cordeiro. Parece ser de Deus. Parece ser verdadeiro. Parece ter a unção do Espírito Santo. Tem chifre como cordeiro. Mas quando abre a sua boca, falava como um dragão. Tá vendo? É o que compreende também lá em Mateus 7. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. O que compreende essa palavra também de Jesus? Que os falsos profetas, eles usam disfarce. E qual é o seu disfarce? Ele usa a própria Bíblia, a própria palavra. Porque o diabo, para tentar um crente verdadeiro, um cristão fiel, ele não vai usar os livros do ocultismo, os livros das bruxarias, do ocultismo, das filosofias, não. Porque você já vai conhecer que já é o diabo. Então eles usam um disfarce. E o disfarce é como ovelha, parecendo ser de Deus, com trajes bonitos, palavras persuasivas, palavras sedutoras, falando de bem. Como Paulo diz, que não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, em mensageiro de verdade. Luz é verdade, fogo de fogo, comover. Mas não são, é engano do diabo. É espírito enganador, porque um dos maiores sinais da volta de Jesus seria o engano. O engano e estender com grande força, porque ele quer impedir que o verdadeiro evangelho do grande avivamento final se estenda. Que é o último sinal da volta de Jesus, para Jesus arrebatar a sua igreja. Então o diabo está lutando, aleluia, glória a Deus, aleluia, contra o povo de Deus. Mas Jesus tem uma palavra poderosa. Nessa pedra o Senhor edificou a sua igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Então, diante disso, os verdadeiros cristãos que estão na terra pregando o evangelho estão sofrendo perseguição comunista, perseguição ecumênica, perseguição da apostasia dos crentes apóstatas, que já não discernem mais o santo do profano, o precioso do vil,
Os crentes verdadeiros que têm as verdadeiras visões, as verdadeiras revelações, o povo já não acredita mais por causa dos falsos profetas que copiam o Espírito Santo com visões e revelações falsas, sem um respaldo bíblico, porque eles falam e não se cumpre. Eles falam e não demonstra frutos de arrependimento. Então Jesus está nos ensinando também a grande tática do diabo é usar o disfarce, usando a palavra de Deus, como ele fez com Jesus lá no deserto, Mateus capítulo 4, usando a Bíblia, mas Jesus, que é o verbo que se fez carne, que é a própria palavra desde o princípio de Satanás. E esse mesmo Cristo está em nós, porque João diz, maior o que está em nós do que o que está no mundo, porque o que está em nós é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo, mas o que é o Criador de todas as coisas, e o que está no mundo é criatura. Então nós devemos ter o discernimento de Deus diante disso. Então Jesus, irmão, está dizendo, porque se levantarão falsos Cristo com falsas unções. Unção compreende curas, milagres, tá vendo? Mover, fogo, até mesmo fala em língua, parece ser um avivamento, mas são falsos, não tem frutos de arrependimento, não tem a porta estreita, não prega o evangelho da cruz, quer morrer para o mundo e o mundo morrer para ele. Falsos profetas, falsas profecias, falsas revelações têm causado confusões doutrinárias. Ver sinais de maravilhas que é impossível a medicina acontece. Aí você vai me dizer, mas irmão, você não crê em cura e sinais? Creio em cura e sinais. Mas aqui Jesus está dando uma advertência aos verdadeiros, porque tem as curas e os milagres de Deus, mas também levantarão falsos que não estão na doutrina, não estão na santificação do corpo e alma e espírito com os mesmos sinais. Mas a diferença dos sinais do profeta de Deus e do falso profeta é que o profeta de Deus, além de Deus curar o câncer, a AIDS, qualquer tipo de enfermidade, ele tem o poder do Espírito Santo, como diz Paulo, tá? O evangelho não está somente em palavras, mas em demonstração de poder do Espírito Santo. Além de Jesus curar o câncer, a AIDS, qualquer tipo de doença, ressuscitar mortos, tem poder de convencer um ateu, um feiticeiro, um macumbeiro, um ladrão, uma prostituta, convencer eles daquele pecado para que eles se arrependam e não só pare de fazer essas práticas ímpias e mundanas, mas deixar de gostar de fazer, derramar as suas lágrimas e levantar as mãos para o céu, ser um crente salvo, regenerado por Deus, que adora a Deus não somente pelo que Deus faz, mas pelo que Deus é. Esse é a verdadeira milagre, sinais de Deus, de um profeta que prega a doutrina do Senhor. Mas os falsos profetas são materialistas, são enganadores. Eles pregam por meio de barganhas, de misticismo, de sincretismo, falsa doutrina, evangelho falso, que não prega o reino do céu, que só prega o reino da terra, só prega bens material, deixando o povo avarento, ganancioso pelas coisas materiais. E a Bíblia diz que quando se pegamos nas coisas materiais, somos as pessoas mais miseráveis. Se já ressuscitasse com Cristo, pensai nas coisas que vêm lá do alto. Olha que a Bíblia compara o falso profeta com o anticristo, porque o anticristo, quando ele surgir na terra, ele vai promover uma falsa paz, uma falsa harmonia, um homem intelectual, carismático, né? Uma pessoa que tem poder de sinais, maravilhas e curas, mas é engano, mas não prega o céu. A mesma coisa, o espírito do anticristo está usando os falsos profetas nesses falsos milagres. Então você reconhece o milagre quando é de Deus, quando tem doutrina da porta estreita. Mas o que está acontecendo também? Uma grande tática do diabo aqui que Jesus está nos exortando, que se capazes, eles enganaria até os escolhidos. E agora? Qual é essa grande tática? Você está vendo falsos profetas também fazer sinais, curas, mas estão pregando também a santificação do corpo. Você vê eles pregar sobre a televisão, o divórcio,
contra as mulheres cortar o cabelo, que isso é bíblico, contra as pinturas de Jezabel, contra a calça comprida feminina, mas é o que João diz: provai os espíritos, se são de Deus ou se não são. Quem compreende espírito? Dons espirituais, seminários, conferência, louvores, seres angelicais, profecias, revelações. Tudo isso compreende espíritos. Provai. Como provai? Submeta a um teste, sendo como os crentes de Bereia, que provou até o apóstolo Paulo. Compare-o com as escrituras. Aí você me diz: mas meu irmão, ele está pregando doutrina. Palavra, provou, amém. Provai agora as suas visões, as suas revelações, se tem respaldo bíblico. Por quê? Nós estamos nos tempos do fim, na era também do engano, um tempo muito difícil para os verdadeiros. E os verdadeiros são fiéis. Então o diabo está usando uma grande tática, usando falsos profetas que fingem que prega doutrina, que parece que prega doutrina, mas usando as práticas do ocultismo, da necromancia, um misticismo, um sincretismo religioso, através de falsas visões, falsas revelações, que não têm respaldo bíblico. Eles estão usando as práticas dos deuses estranhos. E como que você vai discernir isso? Você está vendo isso acontecer, porque devido à pregação do evangelho, as seitas e heresias foram destruídas. Agora, devido à apostasia, esses seres demoníacos, usando aqueles que se corromperam, estão na mente deles com falsas visões, falsas revelações, com as mesmas práticas. Se lá na heresia usava o nome de entidade tal, ele só inverteu o quadro. Ele está usando até mesmo o nome de Jesus, falsos Cristo, falsas unções, até mesmo usando o nome de Jesus, nome de anjos, mas com as práticas das seitas do espiritismo, do kardecismo e da necromancia, que é consulta a mortos. E isso é um pecado de iniquidade e a prosa dos deuses. Abra sua Bíblia comigo, lá em Deuteronômio, capítulo 13. Glória a Deus. Deuteronômio, capítulo 13. Glória a Jesus. Jesus diz: eu sou mesmo ontem e hoje eternamente. Moisés foi um profeta de Deus, usado por Deus para resgatar o povo da terra do Egito, do pecado. Só que muitos vieram com ele, mas o coração continuava lá. E Deus estabeleceu a sua doutrina para que o povo não se contaminasse com as nações pagãs em volta. Então agora Deus determina a sua doutrina, dizendo um alerta para os fiéis. O discernimento, a mesma coisa que Deus usou João no Novo Testamento sobre o ataque das heresias que estava com a igreja primitiva. Agora aqui também, séculos, milênios atrás, Deus já tinha falado com o povo de Deus. Quando um profeta de sonhos se levantar no meio de ti, e te der um sinal ou prodígio, e suceder tal sinal ou prodígio, de que tiver houver falado, dizendo: vamos após outros deuses, que não conheceste, e servi malos. Não ouvirás as palavras daquele profeta, ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Tá vendo? Deus está falando, se um sonhador ou um profeta, por que Deus está falando isso? Porque no meio do povo de Deus tem homens que têm revelações em sonhos, tem profecias. Só que Deus está exortando aqui que os povos das nações pagãs, por meio de Baal, Rinfás, Tarote, os deuses estranhos, eles têm falsas visões, falsas revelações parecidas com as de Deus, mas o centro daquelas revelações é de Satanás.
é do engano. Então, Jesus está aqui, o Senhor Deus está exortando o povo de Deus, exortando nós a ter o discernimento. Se ele vir, vamos após outros deuses, não siga. Quem está falando assim, vamos, você serve a Deus? Vamos servir a Baal, vamos servir a Rinfá, Astarote, a Beuzebu, vamos servir os deuses amonitas, o deus Moloque, não sigais. Aí você vai me dizer, mas irmão Emerson Nunes, eu não estou vendo nenhum hoje em dia falar para nós seguir as idolatrias do templo da idolatria, nem as seitas heresias dos ocultismos. Não está livremente, mas está sutilmente com as mesmas práticas dessas seitas. E Deus está falando, não sigais. Tenha o discernimento, porque Deus os prova. Por que Deus os prova? Porque tem muito cristão que não vai na intenção de ouvir a palavra. Ele só vai atrás de revelação, de verdadeira profecia. A verdadeira revelação está na pregação da palavra. Então Deus prova você. Muitas vezes, quem não gosta de ter uma visão celestial, um mover dos dons de Deus, também ouvir Deus falar com você por intermédio de uma profecia, de uma revelação, isso é maravilhoso, os dons de Deus. Mas muitas vezes Deus se cala em algumas situações porque Ele está nos provando. Então a nossa falta de paciência, nós acabamos entrando em desespero porque está se apegando somente nisso e esquecendo a palavra. Aí o diabo vem com os falsos profetas da adivinhação, os magos disfarçados de profeta de Deus, e vocês acabam sendo enganados. Irmão, mas ele revelou toda a minha vida. Você esqueceu que a Bíblia diz que ao nosso redor está o anjo, mas a derredor está Satanás, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele sabe o que você está fazendo. Ele está te observando 24 horas. Só que tem um porém, ele revelou tudo aquilo, mas a revelação não se cumpre. E muitos estão caindo, se desviando, porque estão se apegados nisso, e apostatando e desviando da fé e caindo em decepções, porque não se pegou a Deus. Então Jesus está falando assim, provai aqui, não vai após outros deuses. O que é após outros deuses? Iniquidade. Nos versículos assim fala que isso é iniquidade, essa idolatria ao homem, idolatrando pregador e pastor só porque tem dom, e não estão tendo discernimento, e esse orgulho, essa soberba de rejeitar o evangelho da palavra, a pregação do evangelho, faz com que o Espírito Santo se aparte de você. E a Bíblia diz que aquele que o orgulho, o mal, reprime a graça. Então, se você não tem a graça de Deus, você é facilmente enganado por um falso profeta, por uma falsa visão, porque você não tem o Espírito Santo para discernir se aquela visão é de Deus ou não, por causa da sua teimosia, da sua rebeldia. É o caso de muitos. Estão rejeitando a pregação da palavra, da verdadeira revelação, para dar ouvido a doutrinas de demônios. Então, meus irmãos e minhas irmãs, temos que ter cuidado. E lá no mesmo capítulo, no mesmo livro de Deuteronômio, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, 18, verso 9, mais uma advertência Deus fala. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás em fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoeiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte a mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lançará fora de ti. Tá vendo? Isso é uma abominação perante Deus. Você, meu irmão, Deus está ensinando aqui na palavra, porque Deus está usando Moisés para doutrinar o povo de Israel, o povo hebreu.
Se Deus já te resgatou lá do mundo, do ocultismo, do espiritismo, seja da macumba, seja do que for, não trazeis mais esses costumes, porque você agora tem o evangelho do reino, o evangelho de João 3,3, louvado seja Deus, o evangelho da regeneração. Você morreu para o mundo e nasceu para Cristo. Você não precisa consultar mais magos, adivinhos, porque a Bíblia diz em São João 14,26, o Espírito Santo, o Consolador, esse vos vai lembrar tudo quanto eu vos tenho dito da minha palavra a vocês. Então ele está falando assim, não precisa mais, não consulte mais os magos, porque aqui tem profeta de Deus na pregação, na visão, na revelação bíblica, com os dons do Espírito Santo. Não precisa você consultar esses homens. Você tem o Espírito Santo através da sua oração, do jejum e da leitura da palavra, com o mesmo Deus que usa um profeta, ele pode usar você também, só basta você ter comunhão com Deus. Então Deus está ensinando, não faça isso. Tem o dom do discernimento para discernir, porque isso é abominação se você aceitar essas práticas. E isso está acontecendo, sabe como? Você está vendo aí, consulta mortos, isso aqui, consulta mortos. Os arrebatamentos falsos de pessoas que dizem, que achando que o céu agora é ponto turístico, que vão no inferno toda hora. Ah, eu fui lá no inferno e conversei com a pessoa. É errado. Isso é abominação perante Deus. Isso é uma prostituição, um adultério espiritual. Ah, eu conversei com a mulher lá e perguntei, por que você está aqui no inferno? Ah, porque eu usei pintura, porque eu assisti a televisão. Tá vendo? É a fábula do diabo. Olha que Jesus falou lá no versículo. Se capaz, enganaria os escolhidos. Qual é a tática do diabo? Usar a doutrina da santificação do corpo para cativar os verdadeiros que guardam essa doutrina, que muitos aqui só são acostumados achando que doutrina é somente corte de cabelo das irmãs, irmão cabeludo, short, batom. Não é só isso, irmão. Faz parte, mas não é só isso. E olha a tática do diabo nesses últimos dias. Está usando a doutrina do corpo para cativar os verdadeiros, mas ir após outros deuses. Como? Com as práticas do engano do diabo que ele faz lá no espiritismo. O diabo se transfigura na pessoa que morreu, dizendo que está conversando com a pessoa. Olha aqui. Isso é abominação. Está usando a doutrina do corpo, mas indo após outros deuses. E quantos de doutrina estão sendo enganados por esses falsos arrebatamentos de voz robótica no YouTube? Desses falsos arrebatamentos de irmãos. Tem uns irmãos que são de Deus, que não são falsos profetas, mas estão sendo enganados pelo espírito do falso profeta que está achando que é Deus. Muitas vezes tem a boa intenção de pregar doutrina, mas não está, por falta de conhecimento da palavra, de crescimento espiritual na oração, no jejum e na leitura da palavra, sem o discernimento, está sendo enganado pelo caboclo profético, pelo espírito enganador com essas práticas, sutilmente. E não está usando literalmente o nome do tal caboclo, mas está usando o nome de Jesus, parecendo ser cordeiro. Falsos Cristo. Se capaz de enganar até os escolhidos com essas práticas, usando a verdade da doutrina do corpo, mas com os dogmas, com a falsa doutrina do ocultismo. Isso é sincretismo. Consulta mortos, coisa que Deus abomina. Porque isso está contra a palavra de Deus. Ah, foi no inferno e conversou com o demônio apareceu para ele lá, ó, Deus mandou dar um recado para você acerca de alguma coisa. Isso é engano do diabo. Engano de Satanás, porque está contra a Bíblia. Porque Jesus não precisa usar as coisas malignas para falar com você. O Espírito Santo Consolador, esse vos vai lembrar tudo quanto eu vos tenho dito da minha palavra para vocês. É o Espírito Santo, meu irmão. O Deus onipresente. Não precisa o diabo falar. Deus permite o diabo falar sim para você. Diante de confessar uma derrota dele. Agora o diabo receber ordem de Deus. Não, eu vim aqui, eu te trouxe um inferno para falar com você que Deus mandou. Isso é engano do diabo. Está sendo enganado por Satanás. Isso é espírito de adivinho. Isso é espírito de magos.
Isso é demônios enganadores, encantamento. Estão achando que foi arrebatado, mas não foi, mas é um encantamento mortal, um encantamento diabólico. E está usando o que? As práticas do ocultismo. Em 2 Samuel, se não me falha a memória, 28, ou é 1 Samuel 28, quem consultou uma necromante que supostamente apareceu o profeta Samuel, falando algumas verdades acerca do acontecimento, do que Deus fez com Saul, por causa da sua soberba e do seu orgulho. Deus o rejeitou e por causa da sua desobediência a Deus. Mas as práticas ali vinha do quê? De uma adivinha, de uma necromante, que não é de Deus, está contra aqui a palavra de Deus. E essas pessoas que estão assim, seguindo essa doutrina, estão com o espírito de Saul, porque quando Deus levanta um verdadeiro aqui, pregando a doutrina da palavra de Deus, se levanta. Porque o diabo sussurra no ouvido dele: tá vendo, meu servo? Tá vendo, minha serva? Então, muitos estão se levantando contra você, mas eu sou contigo. Continua. Pro inferno que você vai com isso, sabia? Porque você está rejeitando a palavra, está igual Saul, está rejeitando e desobedecendo e causando abominação ao Senhor teu Deus. É tudo dentro da palavra de Deus. Então essas mesmas práticas você está vendo hoje no meio das igrejas de doutrina. Porque o meu povo perece por falta de conhecimento da minha palavra. Estão rejeitando o Espírito Santo. Estão sendo levados pela emoção. Glória a Deus. E no verso 20 diz: porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. Tá vendo? O que Deus está querendo dizer aqui? Se levantar algum profeta, suposto profeta, dizendo falar alguma coisa sendo que Deus não mandou, e ir após outros deuses com essas práticas, tal profeta morrerá. Você corre o risco de morrer, como Deus fez com Ananias e Safira, Herodes. Mas muitos estão sendo mortos espiritualmente com essas práticas, porque não dá mais ouvido à voz de Deus, estão mortos espiritualmente. Agora fala sobre o discernimento no verso 21. Verso 20. Verso 21. E se disser do seu coração: como conhecereis a palavra que o Senhor não falou? Aqui é uma pergunta do povo. Como que eu vou saber se o Senhor não falou? Você vai discernir se a revelação é de Deus, se tem respaldo bíblico com a palavra. Porque se tem respaldo bíblico, a profecia, a revelação, como Deus fala em Número 12:6, que se houver profeta na congregação, Deus vai falar com você, como ele diz aqui na palavra. Louvado seja Deus. Ela vai se cumprir. Mas se não foi Deus que falou, porque veio por meio de adivinhações, de Satanás, que Satanás é pai da mentira, não vai se cumprir. E quantos estão caindo nessa, entregando revelações falsas, não se cumpre, usando até mesmo a doutrina do corpo, e o diabo está arrumando um oportunismo, usando os crentes mundanos e os ímpios, para debochar das verdadeiras revelações de Deus. Estão generalizando todos, porque o diabo arrumou um oportunismo de usar o falso profeta cessacionista, que não crê nos dons de Deus, para agora, com esse oportunismo, generalizar todos os homens de Deus, por causa de um. E a Bíblia diz: é mistério vem os escândalos, Lucas 17. Mas ai de quem vem. Ai daquele que fizer tropeçar um dos meus pequeninos. Então o que está acontecendo? Por causa desses, agora o diabo arruma oportunismo para desmoralizar o servo de Deus, para criticar. E vocês estão entrando em contradição com as suas falsas visões e falsas revelações que não se cumprem, e virando alvo de chacota na boca dos ímpios e dos crentes mundanos. Glória a Deus. Quando o tal profeta falar em nome do Senhor, tal palavra não se cumprir, nem suceder, assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou tal profeta.
Não tenhas temor dele, tá vendo? Esses profetas aí falsos, essas mulheres tudo na vaidade, essas mulheres que se diz ser pastora, que já estão contra os dogmas doutrinários eclesiásticos da doutrina de Cristo do Novo Testamento, estão profetizando morte do irmão, que o irmão vai morrer, que não está baseado na doutrina de Cristo. Deus só fala assim, não tenha temor dele, que não foi Deus que falou. Foi o diabo falando na boca deles. Ainda vou trazer um ensinamento do Espírito Santo aqui, sobre o ministério de irmãos e irmãs. Mas aqui é só para os irmãos entenderem sobre essas falsas profetisas de Satanás, que tem trazido confusões, aonde o feminismo disfarçado de cristão também está entrando na igreja, querendo tirar o caráter, a moral e a autoridade do homem de Deus, como fez Jezabel em Samaria. Está fazendo esse espírito de Jezabel, que não é somente pinturas, vaidade, que faz parte, mas também trabalha através da soberba, da sensualidade, da prostituição, tanto literal, sexual, como espiritual, através disso, com falsas profecias. Como diz Jesus, tenho contra ti que tolera Jezabel. Glória a Jesus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o Espírito Santo está nos ensinando. E o que está acontecendo também, irmãos, louvado-se a Deus, acerca desses falsos profetas, aconteceu em Judá. Presta atenção que essa doutrina de Deus foi estabelecida desde lá do início. O povo de Israel foi crescendo, os profetas de Deus, de geração em geração, vencendo batalhas e guerras, mas chegou um tempo que esse povo de Deus veio se apostatar. Houve divisão dos reinos. Reino de Samaria ficou com as 10 tribos, conhecido como Efraim. Reino do Sul, Judá, Benjamim, Judá, capital da adoração, o único que ainda estava na presença de Deus. Agora os reinos de Samaria, por não dar ouvido à voz dos profetas de Deus, como foi Miqueias, como foi Micaías, como foi Elias, Eliseu, caíram e se adaptaram aos costumes pagãos, dizendo que servia a Deus, mas servindo outros deuses. Um povo que honrava a Deus só de lábio, mas o coração estava longe. E agora só tinha o povo de Judá ainda fiel. Mas até o povo de Judá veio se apostatar. E diante dessa apostasia, Deus levanta Isaías, pregando para aquele povo. Deus deu grandes vitórias diante do ataque da Síria. Isaías também, louvado seja Deus, dos homens que começou a entrar com a apostasia, com o demônio da adivinhação. E ele dá um conselho do Espírito Santo de Deus ao povo de Deus, em Isaías 8, glória a Jesus, verso 20. Glória a Jesus. Isaías, capítulo 8, verso 20, verso 19. Quando vós disserem, consultai o que tem espíritos familiares e adivinhos, que chiureiam, murmuram, porventura não consultará o povo o seu Deus? A favor dos vivos, consultará os mortos? Olha aqui, ó. Olha a apostasia já entrando em Judá também. A mesma apostasia que entrou em Samaria, agora vindo sutilmente, mas Deus levantou um profeta. Vocês vão consultar Deus, o Deus de Israel ou o Deus dos adivinhos? Porque alguns deles já começaram a entrar em apostasia. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Isaías está falando, o profeta Isaías. Ele está dizendo, é com a lei de Deus, aquilo que foi pregado lá no começo, lá, sobre o Deuteronômio. Vocês não se contaminar, quando entrar na terra do Senhor, não trazeis o costume daquela gente, o testemunho mártir. Quantos profetas que foram martirizados pregando o evangelho verdadeiro, e através dos mártires desses profetas, Deus fez justiça, e a palavra de Deus prevaleceu, mesmo diante da morte deles.
Então, se não proceder como está nos estatutos bíblicos, não é de Deus, não aceita. Então, já estava pregando. Olha que esse demônio terrível já não é de agora. Antes dos apóstolos, no Antigo Testamento, já atacava o povo de Deus. Glória a Jesus, aleluia. Então, é com a lei e o testemunho. Então, se não tiver a lei da doutrina do Senhor, respaldo bíblico com a palavra, pode ser revelação, profecia, pregação, igreja. Se não tiver respaldo com a Bíblia, eles não têm a luz. É demônio, é Satanás, é anticristos. Fuja dela, povo meu. Mas diante desses profetas pregando, o povo, movido por indiferença, não dava valor. E lá em Jeremias, desses falsos profetas, e homens que prevaricaram a doutrina, que não deram ouvido à doutrina do Senhor, começou a entrar em apostasia por causa da ganância pelo dinheiro. O meu sacerdote transgride a minha lei. Já não destine mais o santo do profano, o precioso do vil. Tá vendo? E Jeremias vai profetizar. E disse o Senhor: os profetas profetizam falsamente em meu nome. Nunca os enviei, nem lhe falei visão falsa, adivinhação, vaidade e engano do seu coração, é o que eles vos profetizam. Tá vendo? O que compreende aqui, meus irmãos? Judá era a capital da adoração, é o único povo que ainda estava fiel, mas também veio se apostatar. Então, diante da apostasia, Deus levanta esse jovem profeta Jeremias, como já tinha levantado Isaías. Agora levanta Jeremias, um jovem, filho de Elquias, um dos sacerdotes que habitava em Anatote, em Benjamim, um vilarejo de profetas de Deus, de homens de Deus. Esse jovem foi escolhido para pregar, exortar, mas mesmo assim o povo movido por indiferença, diante das suas revelações e profecias, o povo não dava crédito, apredejaram ele, o seu ministério foi cortado, foi tirado, suas pregações, suas advertências por meio de escrita foram rasgadas e lançadas em fogo, mas ele não desistiu, continuou pregando em lágrimas, mas mesmo assim o povo movido por indiferença, usado por Satanás, adquirindo as práticas ímpias, as práticas mundanas, a prostituição espiritual. E não somente a prostituição espiritual através dos magas de vinho, mas também as prostituição espirituais das pinturas e dos brincos, das vaidades da deusa pagã Azerá. O que Deus falou lá em Gênesis 35 para Jacó? Jacó, subi a Betel. Betel compreende casa de Deus. É o local consagrado por Deus para adoração a Deus. Suba Betel, mandai com as mulheres, com a sua família que estava desviado, apostatado, porque o povo de Deus só usava essas práticas quando estava em apostasia, o povo de Israel. Manda com as mulheres tirar os brincos das suas orelhas, e as suas argolas, e os enfeites dos seus braços e dos seus dedos. Porque isso é abominação, é deuses pagão. Olha aqui, em Jeremias 4:30, ele fala: o que farás agora, ó assolada? Ainda que te pinta em volta dos olhos, te vista de como vermelho, será desprezada. Profetizando o juízo de Deus acerca também das vaidades, das prostituição espiritual, através das vaidades, da sensualidade que leva à prostituição e o adultério literal. Jeremias, usado por Deus, destrói e dispersa as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel: sou contra os pastores que apacentam o meu povo, uma voz dispersa. Assim diz o Senhor Deus de Israel: afugençaste e não a visitaste. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações. O que está acontecendo? O povo estava dispersado devido às falsas doutrinas. É o que está acontecendo hoje. O povo está sem alicerce, porque o que dá alicerce à igreja é a doutrina da palavra de Deus. Então o que estava acontecendo? Jeremias começou a profetizar o juízo de Deus. Olha aqui a verdadeira revelação. Ele começou a profetizar juízo, começou a profetizar que vinha a peste e a fome, que serão consumidos esse povo, esses profetas.
O que acontecia? Eles não davam crédito. Qual que ele estava dando crédito? Não as visões de Deus, mas sim as visões falsas dos profetas do Reino do Norte, de Samaria, que se aliançaram com os deuses pagãos, os apóstatas, os falsos profetas da época. O profeta, os sacerdotes estão contaminados. Até minha casa achei a sua maldade do Senhor, que até na casa de Deus, lá em Judá, que é o centro da adoração a Deus, a casa de Deus, foi achado maldade. Portanto, seu caminho lhes será como lugares escorregadios, escuridão, serão empurrados, e cairão nele, porque estarei sobre eles o mal, no ano da sua visitação, diz o Senhor. Deus está profetizando, os profetas de Samaria estão profetizando paz, bênção para o povo, tudo no pecado. E eles estão aceitando, porque havia um pouco de paz e prosperidade ali, né? E o povo não estava dando ouvido. Então ali deu uma tranquilidade, eles começaram a ficar apóstatas, sem esquecer de Deus, se adaptando aos deuses estranhos. Então agora Deus está usando Jeremias para exortar eles que vai vir a espada. E esses profetas também serão consumidos. Houve um grande alvoroço. Aí ele continua profetizando a verdadeira revelação, combatendo a falsa revelação. Ele vai dizer, nos profetas de Samaria, tá vendo? Os profetas que estão profetizando lá em Samaria, bênção para o povo de Judá, sendo que o povo estão tudo apostatado. Eles estão mentindo. E olha o que ele diz, nos profetas de Samaria, bem vi loucura, profetida por parte de Satanás, o que? Baal, e faz errar o meu povo Israel. Ou seja, eles não estão profetizando conserto. O povo está no pecado, na vaidade, na profanação, nas coisas ímpias e mundanas. Em vez de se profetizar arrependimento, não. Toma posse, receba o seu milagre. Deus está contigo. É a vitória, é a bênção. Mentira do diabo! Porque está contra a palavra de Deus. Então Jeremias fala assim, são mentirosos. Essas profecias, eles falam, não, então a mesma coisa é hoje. Deus está usando verdadeiros profetas, uma verdadeira revelação, com a pregação do evangelho e até mesmo em visões verdadeiras. Os falsos vêm com as falsas visões para criar confusão doutrinária. Tem os falsos profetas mundanos com a libertinagem, com o evangelho universalista, e os falsos profetas que fingem pregar doutrina com o pecado da iniquidade e indo após outros deuses. É Baal, eles profetizam por parte de Baal. Os falsos profetas das igrejas mundanas, os divisores, rebeldes, que dividem a doutrina de Deus, eles falam por parte de Satanás. O que Deus está mandando para nós é por revelação, que vai vir juízo, a onda do juízo de Deus, a volta de Jesus, o arrebatamento. E para os salvos, salvação, paz, mas para os ímpios e os crentes mundanos, vai vir juízo se não se arrependerem. Glória a Deus. Então eles fazem errar o povo, eles não estão trazendo a palavra da verdade, estão fazendo o povo continuando no erro, no divórcio, segundo o casamento, nas vaidades, tudo isso. Agora ele está falando acerca dos profetas, agora está falando dentro da casa de Deus, que era um lugar santo, consagrado, que era baseado nos dogmas doutrinários da palavra de Deus. Ele está dizendo agora, no verso 14 de Jeremias 23, mas nos profetas de Jerusalém, vejo uma coisa horrenda, comete adultérios, anda com falsidade, fortalece as mãos dos malfeitores, para que não se converta a sua maldade. Eles se tornaram para mim como Sodoma, e seus moradores como de Gomorra. Que coisa terrível! A própria casa de Deus se tornou uma coisa horrenda. Comete falsidade, o falso moralismo, a falsa doutrina, aparência de anjo, mas o coração é de demônio. Sepulcros caiados, flor por fora, mas carne podre por dentro, que nem urubu come. Adultérios, esconde adultérios, lavagem de dinheiro, assassinatos, homicídios, toda sorte de corrupção escondida por trás dessa camada, dessa máscara. Falsidade é o disfarce do que Jesus falou lá que o diabo usa. Cautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós
como ovelha, mas interiormente são lobo, porque eles estão usando disfarce, estão pregando a palavra, eles estão falando de Jesus, mas no interior do seu coração há adultérios, tanto literal e esses adultérios espiritual, por meio de barganha, sincretismo. E eles fazem até visões e revelações, mas não com respaldo bíblico. Demônios, como Deus usa os vasos de Deus na oração, na revelação verdadeira, esses homens estão consultando magos, adivinhos, falsas unções, viaja para países de bruxaria para adquirir unção negra, para fazer sinais de prodígio por meio de Satanás. Cuidado com eles. Aleluia, glórias a Deus. Glória a Jesus. Então o Espírito Santo está falando acerca desses homens que estão fazendo consulta a mortos, com falsos arrebatamentos, falsas visões, igrejas mundanas, universalista, que permite tudo, e as que fingem que prega doutrina, mas com consulta a mortos, com as práticas do ocultismo. Olha que Jesus, o Deus, está usando o profeta Jeremias, e o mesmo Espírito Santo está falando com todos nós acerca desses. No versículo, capítulo Jeremias, verso 21. Não mandei esses profetas, contudo eles foram correndo, não lhe falei, contudo eles profetizaram, mas se estivessem estado no meu conselho, então teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras, eu os teria feito voltar do seu mau caminho, e da maldade das suas ações. Porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Esconder-te-ei alguém em que esconderijos, de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura não enche os céus e a terra, diz o Senhor? Tem ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizam mentira em meu nome, dizendo sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas, que profetizam mentira e que só profetizam do engano do seu coração? Tá vendo? Os quais curem fazer que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos seus sonhos que cada um conta ao seu próximo, assim como seus pais esqueceram do meu nome por causa de Baal. Tá vendo? Esses sonhos falsos, essas interpretações demoníacas que estão distorcendo a palavra de Deus. Não é Deus que está falando, meus irmãos. É o espírito do diabo que está usando esses homens. Então, se capazes, eles enganaria até os escolhidos de Deus. Depois de tudo isso que Jeremias foi usado por Deus, o povo não deram crédito. Jeremias profetizou o cativeiro babilônico. Depois, aí veio o cativeiro babilônico. E Deus levantou Atalaia, Ezequiel, filho de Buzi, um homem que perdeu sua esposa repentinamente, não pôde nem chorar pelo luto da esposa, mas Deus levantou aquele homem como um Atalaia e disse: ainda que suas palavras sejam duras e espinhosas como de escorpiões, ferrões de escorpião, não temam, porque eu sou contigo. E eles vão saber que houve um profeta. Então, diante das visões e pregações, Deus usa Ezequiel também agora dentro da Babilônia para exortar. Profetiza contra os falsos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito, que não vem do Senhor. Os teus profetas de Israel são como raposo no deserto. Não subisse as brechas, nem reparasse os muros para a casa de Israel, para estar de firme na peleja no dia do Senhor. Esses falsos profetas não têm o tempero santo de Deus, não estão alicerçados na rocha inabalável que é Jesus. São mentirosos, são ocos por dentro, não tem nada. Os teus profetas de Israel são como raposa, e viram vaidade e adivinhação mentirosa do que diz o Senhor, disse quando o Senhor não os enviou. Fazem que se esperem o cumprimento da palavra. Porventura não tivesse visão de vaidade, não falasse adivinhação mentirosa. Quanto dissesse o Senhor, dizendo que o tal não falei. Dizendo que o Senhor falou, sendo que o Senhor não falou.
Portanto, assim diz o Senhor Deus, como tendes falado vaidade, visto mentira, portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Jeová. Tá vendo? Deus está falando que é contra esse povo. Os mesmos profetas de Samaria ainda continuavam, mesmo sendo desmascarados das suas falsas visões, eles continuavam profetizando mentira. E aqui Ezequiel está profetizando contra eles. Hoje não é diferente, irmãos. Olha o que está acontecendo com o mundo. A ira de Deus sendo derramada. Os cumprimentos proféticos de Jesus acerca das pestilências caindo. Mas o povo tão como foi nos dias de Noé, movido por uma indiferença. Muitos não suportam essa sã doutrina e desviam os ouvidos da verdade e voltam às fábulas, como era esse povo. Aqui estava exilada pela Babilônia, mas hoje nós vivemos numa Babilônia do Apocalipse, no meio de uma confusão doutrinária de falsas igrejas. Falsos profetas estão em muitos templos. É o que está acontecendo hoje. Então Deus está falando, como falou para Ezequiel, está me usando aqui para vocês. Profetizam contra eles. Mas a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim pregando o evangelho contra essas falsas doutrinas. Pregar contra o falso moralismo. Essa parede que não é temperada, não tem argamassa. É oca, quando vem a tempestade, a parede cai. Mesma coisa esses homens. Vocês estão seguindo esses falsos profetas, essas igrejas, doutrinas de demônios. Quando vem o vendaval, a luta, vocês caem no pecado. Não tem poder do Espírito Santo para resistir o adultério, a fornicação, para resistir às coisas mundanas. Não tem o Espírito Santo para discernir. E quando esses ventos vêm sobre você, você cai. Porque vós está firmado na areia. Ezequiel também vai profetizar acerca das mulheres profetizas falsas. E tu, no verso 17 de Ezequiel 13, e tu, filho do homem, dirige-se ao teu rosto contra as filhas do teu povo, que profetiza do seu coração, profetiza contra elas. Diz assim, diz o Senhor Jeová, ai daquelas que costuram pulseiras mágicas para as mãos e fazem véus enfeitiçados para a cabeça das pessoas, a fim de enganá-las. Porventura enganareis o meu povo para manter a vossa própria vida. Tá vendo? Olha que Deus está falando, irmãos, sobre essas falsas profetisas que costuram pulseiras mágicas. Aqui já Deus está falando dos falsos profetas que pregam, que fingem que pregam a doutrina. Usa até mesmo a doutrina do corpo, mas com a necromancia, com o misticismo das falsas visões, que não tem respaldo bíblico com a palavra, com suas mágicas. Cuidado com eles. Fazem véus. O que é? O véu simboliza o cabelo, a mulher de doutrinária. Você vê muitas delas até doutrinária, no cabelo, santificada, parece, mas são enfeitiçados. É demônio por trás ali. Esse falso moralismo esconde adultérios, invejas, intrigas, ódio, porfias, soberbas, maldades. O Espírito Santo não habita. Estão enganando, e vós me profanaste entre o meu povo, por punhado de cevada e por pedaço de pão, para matar as pessoas que não devem morrer, para guardar em vida as pessoas que não deviam viver, mentindo assim ao meu povo que escuta a mentira. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, eis aí vou contra as vossas pulseiras, contra vossos feitiços. Deus vai desmascarar essas falsas visões, esses falsos arrebatamentos, que vós ali caçais as almas como se fosse pássaro, e arrancarei os vossos braços, soltarei as almas, assim as almas que vós caçais como pássaro, eu os rasgarei os vossos véus. Deus vai rasgar a hipocrisia desses tais, que estão trazendo escândalo à doutrina da santificação do corpo.
com as falsas visões que Deus tem falado, Deus tem orientado, mas não tem dado valor à doutrina do Senhor, da santificação do corpo e alma e espírito. E Deus está prometendo aqui resgate ao povo de Deus. Mas não para por aqui, irmãos. Não para por aqui. A Bíblia diz, louvado seja Deus, sobre esses homens que usam as falsas visões. A Bíblia diz em Colossenses 2, verso 18: ninguém vos domine seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estão debalde inchado na sua carnal compreensão. Tá vendo? Paulo aqui na igreja de Colosso, como Ezequiel, Jeremias e Moisés e os demais profetas do Antigo Testamento combateu os magos, os feiticeiros e também aqueles que se desviaram da doutrina de Deus, Paulo também está usado por Deus combatendo os nicolaítas, os divisores que dividiu a igreja primitiva, trazendo a doutrina universalista, mundana, ímpia, os conquistadores de povo, e também combatendo os magos e feiticeiros da época, como ele combateu lá em Éfeso. Paulo aqui está também combatendo as falsas doutrinas do autoconhecimento, conhecimento sem Deus, de seitas e heresias, do fariseísmo que se aliançou com as heresias das filosofias gregas, perseguindo a igreja, oprimindo a igreja, igrejas falsas que parecia ser humilde, parecia ser de Deus. É a mesma coisa em que aconteceu em Gilgal, lá em 2 Reis, capítulo 4, verso 38. Rapidinho, não estou saindo do contexto, mas para os irmãos entenderem. Lá, o profeta Eliseu, em Gilgal, em Samaria, havia fome, porque Deus estava castigando eles por causa da sua rebeldia, como já disse lá no começo. Então ele falou assim: vamos preparar algo para os discípulos dos profetas comer. Então um discípulo de Eliseu foi até buscar alimento e encontrou a trepadeira silvestre. E dessa trepadeira silvestre tirou lá uma colossíntida e trouxe e preparou para eles ali. No momento que preparou, que eles foram se alimentar, um deles gritou: homem de Deus, há veneno na comida. O que foi que Eliseu fez para poder salvar? Porque havia fome, não tinha alimento. Eliseu, louvado seja Deus, glória a Jesus. Eliseu traga o trigo, a farinha, o trigo e o azeite. E ali misturando, porque o trigo ia sugar o veneno. O trigo ia misturar e o azeite ia sugar o veneno e eles podiam comer. O que compreendo aqui para trazer nessa mensagem? Como Isaías profetizou lá, é com a lei e o testemunho. Se não tiver isso, não há luz neles. O que Deus está dizendo para nós aqui? Hoje a terra está numa fome espiritual. As igrejas estão numa fome espiritual. Porque não tem mais quase pregadores fiéis pregando a doutrina. Então tem poucos irmãos. Então a necessidade está tão grande do povo buscar a Deus, se alimentar da palavra, que tem igreja se ramificando, parecendo ser de Deus. É a tática do diabo, se capaz, enganaria até os escolhidos de Deus. Até os escolhidos. Então há igrejas, há seminários, há pregadores que parecem ser de Deus, mas as fontes dessas igrejas há veneno mortal. E Deus está usando os homens de Deus aqui, avisando vocês, pregadores, vocês, profetas que estão sendo enganados, que o caboclo profético está persuadindo vocês para ir com eles. Aí, após outros deuses, cuidado, há veneno na comida. E como que vai ter o remédio? Com a pregação, o trigo. Jesus, o sangue de Jesus, o trigo moído na cruz.
E o azeite da unção do Espírito Santo, da oração, do jejum, que Jesus falou que as castas malignas de Satanás não saem com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. E a pregação do Evangelho, do verdadeiro Evangelho de Deus. Então aqui, Paulo está combatendo para não se deixar levar pelas palavras persuasivas, porque essas igrejas parecem ser de Deus. Lá tem mover, lá tem cura, tem sinais. Muitos até pregam algumas doutrinas, mas há veneno, há morte espirituais nelas. Não tem respaldo bíblico. Ali está o misticismo, necromancia, tudo misturado. Cuidado, muito cuidado, irmãos, irmãs e ouvintes. Então eles usam pretexto de humildade no culto aos anjos, porque ali tinha uma heresia, que eles faziam culto por intermédio de anjos, dizendo que o anjo trouxe tal recado para eles, dizendo que o anjo trouxe uma tal visão, tal revelação, tal arrebatamento, enganando o povo. Então Deus levantou Paulo para desmascará-lo. Como diz em Gálatas, ainda que viu um anjo do céu pregar um outro evangelho, seja maldito. Não estou desprezando os anjos, porque a Bíblia diz, lá em Hebreus, que os anjos são diáconos espirituais. Por que são diáconos? Estão para servir, ajudar o povo de Deus. Mas não para ter autoridade sobre a morte, sobre a vida, de determinar o que vai fazer. Porque a Bíblia diz em Judas, capítulo 1, louvado seja Deus, me falou o versículo, que quando o arcanjo Miguel contendia acerca do corpo de Moisés, ele não usou de autoridade sobre o demônio. Ele falou: o Senhor te repreenda. Tá vendo? Os anjos, sim, são diáconos espirituais para ajudar, mas pela autoridade de Deus. Anjo não tem poder de tirar o corpo de alguém e levar para o inferno e para o céu, não. Porque Jesus falou: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Tá vendo? O que Jesus disse para João lá no Apocalipse? João, não temas, porque eis aqui aquele que foi morto e ressuscitou, e tem a chave do inferno e da morte. O diabo não manda nem na casa dele, irmãos. Nem a chave de lá ele tem. Todo o poder foi dado a Jesus. Estão atribuindo isso ao anjos, e não pode. Então ele usa os pretextos de humildade, parece ser humilde, eles choram, pregam, diz que estão ajudando, diz que estão evangelizando, mas é um evangelho falso. Não está servindo de nada. Por isso que muitos vão chegando aqui e dizem: Senhor, nós profetizamos em teu nome. Em seu nome nós fizemos muitas maravilhas. Nós expulsamos demônios. E Jesus diz abertamente: apartai-vos de mim que eu não vos conheço, porque os adúlteros e os abomináveis não herdarão o reino do céu, serão lançados no lago de fogo e enxofre. Apocalipse 21:8. Mas pouco, meus irmãos, dão valor a essa pregação. Quantos aqui já até saíram dessa pregação porque já estão infectados pelo veneno da idolatria, a esses padrões ímpios? Mas quem é de Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Nisso nós conhecemos quem tem o Espírito de Deus, quem está com o espírito do erro, porque aqui está falado tudo dentro da pregação do Evangelho. E outra coisa, a Bíblia fala que os mortos não louvam. A Bíblia fala em Eclesiastes 9 que os mortos não sabem nada que se passa da terra. Eles estão conscientes lá no céu, lá no paraíso, louvando a Deus, mas não tem mais consciência daqui. E a Bíblia fala acerca do inferno, do rico que estava em chamas no inferno. A Bíblia fala, louvado seja Deus, que ele clamava por mais oportunidade e para que salvasse os seus parentes. E a Bíblia é bem clara em dizer em Lucas 16, louvado seja Deus, que quem está aqui não pode passar para lá e quem está lá não pode vir mais para cá. Há um abismo. Na terra tem os profetas, tem os pregadores que pregam. Não precisa que nenhum morto saia de lá e venha entregar um recado. Você está vendo esses arrebatamentos falsos? Dizendo que foi lá, conversou com uma pessoa que já morreu, trazendo um recado. Isso é falso. Isso não é de Deus. Porque esse povo perece por falta de conhecimento da minha palavra.
Glória a Deus. Glória a Jesus. Então, meus irmãos, agora como nós vamos discernir, louvado seja Deus, se um arrebatamento, uma visão, que Deus pode mostrar até mesmo uma visão espiritual, é de Deus. Vamos lá, em 2 Coríntios 12, verso 2. Glória a Deus. Paulo diz, visão de Paulo, em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Aí ele vai dizer, conheço um homem que em Cristo, que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Tá vendo? Aqui tem um respaldo bíblico. Paulo, ele foi arrebatado ao céu. Ele falou assim, eu vou passar as visões. Ele está passando as visões. O que tem no culto? Visão, uma revelação, uma profecia, uma pregação. Mas o arrebatamento que ele teve acerca do céu, Deus não permitiu ele falar. Por quê? Ele está baseado no que está escrito, no que ele já pregou lá em 1 Coríntios. Porque a Bíblia não entra em contradição. 1 Coríntios 2, verso 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então os olhos não viu, está reservado, está preparado só para quando nós vai ver? No momento que nós partirmos para o Senhor e for para o paraíso, e quando acontecer o arrebatamento da igreja. Tá vendo? Como essas coisas é antibíblico? Ele foi, mas Deus não permitiu. Eu não estou duvidando, eu creio que Deus pode fazer isso com algum irmão aqui. Mas eu creio que Deus não vai permitir. Ele tem poder, que nós não podemos endeusar também os profetas e os apóstolos. Eles foram homens como nós. Deus pode fazer isso. Mas se Deus fizer, Ele não permite que fala, porque senão entra em contradição. E quantas pessoas que estão tendo visão e estão até aumentando e trazendo confusão. Ah, irmão, mas tal irmão, tal CD falou que viu, muitas vezes até viu, teve uma visão, mas está sendo mal interpretada, e muitas vezes falou coisas que não viu, Deus até mostrou, mas aumentou. E gerou comércios e vendas, coisas que Deus não se agrada. Ah, mas foi o irmão antigo que revelou, não importa. Eu vou pelo Espírito Santo e pela Bíblia, que é muito mais antigo. O Espírito Santo, antes de gerar o mundo, ele já flutuava sobre as águas. Eu vou pela palavra. Eu não vou porque o pastor A, pastor B prega, não. É pelo Espírito Santo e pela Bíblia. Agora abre a Bíblia comigo em João, capítulo 3, verso 13. Aqui Jesus está combatendo as falsas doutrinas também acerca desses falsos profetas que já viria. Ele diz, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Está aqui. Está na palavra de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Então, irmãos, tomem cuidado. Muito cuidado com as falsas doutrinas, com o misticismo, com a necromancia, com as mentiras do diabo. Aonde a Bíblia menciona elementos para o culto, fazemos. Aonde a Bíblia se cala, não fazemos. Senão é heresia. A Bíblia diz, aquele que aumentar uma vírgula, um tio dessas escrituras, as pragas desse livro cairão sobre ele. Então, cuidado, irmãos. Muito cuidado com isso. E você está vendo outra heresia. Outra heresia que estão falando aí. Ah, eu fui arrebatado do inferno e vi lá os corpos decapitados, sangrando,
passada e lança os demônios afligindo eles. Heresia. Porque a Bíblia diz em Apocalipse 14:10 que os homens ímpios sofrerão, não diante do diabo, mas diante da ira de Deus, do Cordeiro e dos santos anjos. O diabo ele tem a função dele aí, matar, roubar e destruir, engano. Ele só empurra. Depois que ele empurrou lá para o abismo, a pessoa está no Hades, debaixo da ira de Deus, em chamas, em fogo. E outra coisa, você baseia com arrebatamento é falso, porque falando que viu alma sangrando no inferno. Isso é heresia. Está contra o que Jesus disse. Porque espírito não tem sangue. Jesus falou isso diante da sua ressurreição. Lá em Lucas, me falhou o versículo agora, mas é lá em Lucas, que diz, glória a Jesus, aleluia. Jesus falou, espírito não tem carne e nem osso, diante de Tomé, que estava duvidando ali, demonstrando que Jesus venceu a morte. Então, pessoas que estão falando aí, mesmo usando a doutrina do corpo, dizendo que foi arrebatado, que viu pessoas sangue em corpo no Hades, não. Tá o espírito não tem sangue. Tá contra a palavra de Deus. Então a Bíblia diz, provai os espíritos, irmãos. Provai as pregações, as visões, se tem respaldo bíblico. Jesus falou que espírito não tem carne nem osso. Tá vendo? Então tome cuidado, irmãos. Vocês estão sendo enganados por espíritos enganadores. Muitos deles podem até ter tido essa visão, mas estão sendo mal interpretada. Pode até ter tido a visão de vaidades, de gaveta no inferno, disso, aquilo. Mas não é literal. Jesus está falando com eles por parábola. Deus está mostrando para a pessoa a mente suja do diabo, do laboratório do inferno que implanta essas coisas na terra. E você sabe que quando vai ter alma e corpo no inferno é no lago de fogo, depois do juízo final, da segunda ressurreição dos ímpios. Aí vai corpo e alma para o inferno, lá para o lago de fogo. Mas lá não tem ninguém, no lago de fogo não tem ninguém ainda. Quem vai inaugurar vai ser a besta e o falso profeta. E o dragão. Lá não tem ninguém. Então as pessoas que estão condenadas estão no Hades, em chamas, como diz lá. As pessoas estão no Hades, o espírito delas. Agora, quando ocorrer a ressurreição dos mortos, que passar pelo juízo final, aí vai o corpo e a alma diante de Tomé. Ele falou, espírito não tem, vai ser julgado e está no lago de fogo, corpo e espírito não tem sangue. Lembra que João combateu lá os espíritos malignos que negavam que Jesus tinha vida em carne? Se Jesus não tivesse vida em carne, não tinha expiação. E eles pregavam que Jesus era só espírito, porque espírito não tem sangue. Então por aí vocês tiram. Cuidado, irmãos. Cuidado com a tática do diabo de enganar os crentes de doutrina. Teve um falso profeta por nome Limás. Atos capítulo 13, verso. Paulo profetizou o juízo de Deus contra ele, porque Paulo pregava a doutrina e Limás persuadia o povo, enganando e resistindo para que o povo não ouvisse a verdade. E diante do juízo de Deus, Deus o castigou, aquele homem. E a doutrina do Senhor foi glorificada. Então, irmão, querem falar, pode falar o que quiser. Eu vou pela palavra e pelo Espírito Santo. E isso aqui foi debaixo de muita oração e muito jejum. Creio nas visões, creio nas revelações, creio que Deus pode até dar uma visão sobrenatural, até arrebatar em espírito ao céu. Mas Deus não permite falar. Muitos estão falando de teimosia e muitas pessoas estão blasfemando das coisas de Deus e descendo ao inferno. Então, cuidado com isso. Aqui foi pregado dentro da palavra. Então, isso que está acontecendo é uma prostituição espiritual. No Hades agora está a alma, não o corpo. Mas diante da ressurreição dos mortos, no juízo final, vai o corpo e a alma para o inferno dos condenados.
E quem vão? Os abomináveis, Apocalipse 21:8, e os que prostituem. Então, cuidado, irmãos. Preste bastante atenção, cuidado com isso. O diabo ele usa um disfarce para enganar, que se capaz enganaria os escolhidos. Então, isso, você está vendo no YouTube muitos aí, arrebatamentos falsos, de irmãos que estão sendo enganados. Tem uns que têm até a boa intenção, não são nem falsos profetas, mas estão sendo enganados pelo espírito do falso profeta com essas coisas. E precisam ser libertos por Jesus. E só serão libertos com a luz. Então, irmãos, aí está a palavra de Deus. Eu estou livre do sangue de vocês. Vocês querem continuar nessas práticas? Pode continuar. No dia do juízo final, nós veremos. As revelações e visões de Deus têm que ter respaldo bíblico. Cremos nas visões, mas vamos ver se tem respaldo com a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Então, aí está a palavra de Deus. A segunda parte desse capítulo, louvado seja Deus, Deus falando acerca dos falsos profetas e dos espíritos enganadores. Então, meus irmãos, vocês vigiam com isso. Esse adultério espiritual, você está vendo que através disso, torturas psicológicas, pessoas vivem em depressão, perturbada, vivem cair nos mesmos pecados, vivem assombradas, por causa desses tipos de revelações falsas, dessas necromancias, porque isso são demônios. Aí o que acontece? O diabo usa um oportunismo. Aqui não estou usando teologia, aqui estou usando a pregação da Bíblia somente. Da palavra pelo Espírito. Ah, não, mas a letra mata, né? Mas tocar a letra pelo Espírito Santo aqui. Aí usa esse oportunismo para poder implantar suas heresias na igreja de vocês aí, seus rebeldes. Com essas coisas aí. Mas o Espírito Santo desmascarou essas falsas doutrinas. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, vocês tomem cuidado, leiam a Bíblia, orem, jejuem, peçam de Deus, tenham as revelações de Deus, tenham as visões de Deus, como Deus já me mostrou em visão, acerca do Hades, as almas gemendo no Hades, lá sofrendo. Mas Deus não. Ninguém viu falando que eu comuniquei com algum morto lá. Isso é errado. Deus também pode dar alguma visão acerca do céu, mas não levar você literalmente lá. Ele pode te dar uma visão espiritual, acerca de uma revelação de uma palavra de Deus, como Deus fez lá no monte da transfiguração. Mostrar uma demonstração do poder de Deus em uma voz profética, como aconteceu com Jacó, que o céu se abriu, ele viu os anjos subir e descer. Isso pode acontecer, como já aconteceu comigo. Eu tive uma visão de Deus. O céu se abriu e Deus falou comigo. Tome cuidado. Mas falar as coisas que acontecem lá dentro, isso é antibíblico. Deus não permite falar. Essas coisas estão já escritas na palavra de Deus. Então, cuidado. Muitos estão sendo levados por emoções. Muitos estão sendo levados para conseguir visualizações de seus canais. E também o comércio em venda de CDs e DVDs com essas coisas aí. E vão pagar caro por isso. Vão pagar caro. Isso é evangelho falso. Isso é mentira do diabo. Amém? Deus abençoe a todos. Tem muitos que já até digitou nos comentários: eu deixei de seguir esse irmão porque ele é assim. Então, você deixou de seguir o Espírito Santo, que tudo que eu preguei aqui foi dentro da palavra. Não falei nada de mim. Foi versículo e capítulo. Dentro da palavra de Deus. Quem é de Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto
Assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem.